Olá, turma! Então, vamos para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho das síndromes geriátricas. Eu dividi essa aula em duas, para não ficar uma aula muito extensa para vocês hoje. Então, nós vamos conhecer, né, quais são as síndromes geriátricas: incontinência urinária, instabilidade postural, queda, tonturas, problemas no pé, problemas de HIV no idoso, distúrbios do sono. São várias síndromes que podem acometer essa população idosa. Então, a instabilidade postural, hoje nós vamos ver um pouquinho da instabilidade postural, mobilidade comprometida, quedas, tonteira, incontinência urinária mais adiante, osteoporose. E aí, iniciando então a nossa aula, a instabilidade postural, né, ela é um grande desafio para nós profissionais de saúde, porque ela traz como consequência nesse idoso, como quedas, traumas, né? E também pode levar a alguma limitação nessa pessoa. E além dessas limitações, também há dificuldade para o próprio paciente lidar com a insegurança e o medo de cair. Então, é um paciente que talvez queira ficar mais acamado, né, mais sentado. Então, isso é um grande risco de haver lesões, né, de debilitar o quadro muscular desse paciente. Então, a instabilidade postural nos idosos, ela traz como consequência quedas, traumas, que pode levar a alguma limitação nesse idoso. Então, as alterações dessa mobilidade, queda, pode ocorrer por disfunções motoras, de senso de percepção, de equilíbrio, ou por déficit cognitivo, né? A amplitude dos movimentos pode se mostrar reduzida, né, com a determinada idade, né? A modificação da marcha ali, por exemplo, os passos, né, são mais curtos, lentos. Então, com isso, a tendência até de ter queda por esse motivo, né? Porque arrastam mais os pés. E as quedas, elas representam um elevado índice de morbimortabilidade, a redução da capacidade funcional e a institucionalização precoce entre esses idosos, tá? O ambiente residual, gente, ele pode ser o maior risco de queda. Então, a gente tem que ser muito bem avaliado esse ambiente que esse idoso ele mora, né? Presença de escadas com ausência de corrimão, iluminação inadequada, tapetes soltos, fios elétricos, né? Pisos mal conservados, escorregadios. Então, isso tudo nós temos que ficar atento quando se trata de uma população idosa nesse ambiente, porque a queda ela representa realmente um índice alto de morbimortalidade. Quedas pode ocasionar traumatismos cranianos, pode ocasionar fraturas de fêmur, e a fratura de fêmur pode vir várias consequências relacionadas a ela, né, devido a cirurgias, embolias pulmonares. Aí o paciente cai no quadro de hospitalização, ele vai complicar para o quadro séptico e aí vai a óbito. Então, as quedas é um tema muito importante de estarmos atentos, né? Somos obrigados a prevenir esse tipo de ocorrência para essa população idosa. As tonturas, né, geralmente são síndromes mal diagnosticadas. Frequentemente, elas são muito mal diagnosticadas, porque geralmente são problemas relacionados diretamente ou indiretamente nas disfunções vestibulares, né? Nos ouvidos. Às vezes, os profissionais de saúde, eles não dão muita atenção nesse tipo de tontura dessa população. É a idade, da tontura mesmo. Então, negligencia um pouco essa tontura e não avalia, não leva um especialista para ver realmente se isso aí pode estar relacionado a um problema vestibular de ouvido, né? Que pode vir, talvez, de consequências de uma vertigem maltratada, de uma labirintite maltratada, mal acompanhada. E com isso, ela pode, né, atribuir com a tontura do envelhecimento e vir a ocasionar quedas, até as alterações da mobilidade desse paciente, né, o comprometimento, a insegurança dele querer movimentar, deambular, né,
ele passa a querer ficar mais quieto, prostrado no leito, por exemplo. Então, a etiologia da tontura em idosos possui múltiplos fatores predisponentes, tá? Então, ela geralmente está relacionada direta e indiretamente com as disfunções vestibulares. Então, nós, profissionais de saúde, temos que estar muito atentos a essa queixa desse paciente. Vou entrar um pouquinho na incontinência urinária, tá? Incontinência urinária, ela é definida como a perda de urina involuntária em quantidade ou frequência suficiente para originar um desconforto social ou até mesmo um problema de saúde dessa população idosa, tá? Então, a incontinência urinária, ela é uma perda involuntária de urina. Esse paciente, ele está fazendo xixi ali sem saber a hora e sentir vontade. E com isso, nós temos várias causas, né, da incontinência urinária. Ela pode ser dividida em aguda ou até mesmo crônica. Então, temos que estar atento que as causas agudas, elas podem estar relacionadas ao sistema endócrino, farmacológico, redução da consciência, redução da mobilidade e a obstipação intestinal. Então, dentro do sistema endócrino, pode estar acontecendo uma hiperglicemia, às vezes já é um paciente diabético, né? Ele já tem um problema já ali psicológico também, já tem uma depressão, já tem um distúrbio psiquiátrico, por exemplo. Já os farmacológicos, né, Gina, é o que eu falo nas aulas anteriores, nós temos que estar muito atento ao uso medicamentoso dessa população idosa, porque essa ação farmacológica gera várias consequências. Não só nas síndromes geriátricas, mas assim também vários outros, né, sistemas, várias outras coisas podem acontecer devido ao uso excessivo das medicações. Então, temos que ficar sempre atento ao uso disso. Os efeitos adversos de tratamentos medicamentosos, né, eles podem ocasionar infecções do trato urinário, geralmente é até sintomática, o paciente sente dor abdominal, começa a ter um quadro de oligúria, né, ou até mesmo anúria, urina diminuída, mais de 12 horas, ou ausência de urina a mais de 12 horas. As neurológicas podem estar relacionadas à doença vascular cerebral, à doença de Parkinson e à hidrocefalia, normotensa, delírios. Então, medicamentos relacionados ao sistema neurológico podem estar evoluindo para essa doença, por exemplo. A redução da consciência, né? Perda da capacidade voluntária de contração esfinteriana. Então, o paciente, geralmente, quando ele já tem aquela perda de neurônio, perda da consciência, já um paciente talvez até que tenha já uma doença neurológica, um Parkinson, um Alzheimer, ele pode sim acontecer, ele pode perder essa capacidade voluntária de esfíncter, de liberação de esfíncter. Tanto é que é muito comum um paciente que entra em uma crise convulsiva, ele perde essa capacidade voluntária. Então, ele, voluntariamente, ele vai liberar esfíncter, ele vai evacuar, ele vai, né, eliminar a diurese. É um sintoma típico de convulsão, por exemplo. Na redução da mobilidade, né, o excesso do débito urinário. Ele pode ocorrer também em condições como o paciente que está com uma hiperglicemia, alteração da glicemia, ainda não descobriu que é diabético, então a diurese frequente pode ser um sinal relacionado que esse paciente pode estar evoluindo para um diabetes. E com o uso de diuréticos, inclusive até cafeína e álcool. E na obstipação intestinal, os fecalomas, né? O paciente que tem uma constipação, que já tem um hábito de intestino, né, já mudado ali, os próprios fecalomas, eles podem estar relacionados com a incontinência urinária. Então, isso tudo tem que ser observado, tá? E as crônicas, geralmente está relacionada mais com morbidades mais crônicas, né? Insuficiência renal, infecção do trato urinário, às vezes é uma infecção, é um tipo de paciente que tem uma infecção urinária recente, né? São infecções repetidas, né? Quadro de sepsia, aumento do risco de queda, de fratura, maceração da pele, formação de feridas e o impacto psicossocial. Às vezes é um paciente que está sofrendo um isolamento social, né? Passa por um quadro assim, vergonhoso. Talvez é um paciente que foi abandonado, depressão. Então, infelizmente, pessoal, o impacto psicossocial desse idoso, ele pode sim evoluir para uma incontinência urinária crônica.
está muito relacionado, tem muitos estudos que mostram que a depressão, o abandono, pode ocasionar esse tipo de problema no idoso. E essa incontinência urinária, ela geralmente aumenta no decorrer da idade, né? Estudos mostram que a incidência dela em pessoas acima de 65 anos é de 8 a 34%. E 50% desses idosos, eles são institucionalizados, tá? São de instituição permanente, né? Que hoje não se fala mais asilo. Casas de apoio, aquelas primeiras aulas que nós vimos em introdução, os tipos de apoio que tem para esse idoso, né? E mais prevalente em mulheres, 50% é mais prevalente em mulher. Então, ela pode ser classificada como urgência, esforço, mista, paradoxal, total ou funcional. A incontinência urinária de urgência é aquela que o paciente tem uma perda urinária com desejo súbito, né? Incontrolável de se urinar. Então, 60%, acontece cerca de 60% do sexo em ambos os sexos, tá? Então, não tem estudos que mostram que é mais no sexo feminino, que é mais no sexo masculino. Então, essa incontinência de urgência pode acontecer nos ambos os sexos. A de esforço representa 30% das causas de incontinência urinária pelo sexo feminino, tá? E ela geralmente ocorre quando os músculos pélvicos e a uretra se tornam fracos ou devido a disfunções do esfíncter uretral, durante manobras de esforço que provocam aumento da pressão intraabdominal, como, por exemplo, gente, uma tosse, um espirro. É muito comum vocês verem idosas tossir e o xixi sair na fralda, tá? A mista está relacionada à associação de incontinência por urgência e a incontinência de esforço. Então, às vezes, o paciente ele vai ter essa liberação da urina na urgência, repentinamente, ou às vezes também ela vai ter, além de sair, né, involuntariamente, qualquer esforço que ela fizer, levantar, sentar, tossir, espirrar, ela vai ter essa também eliminação da urina. Então, isso é considerado mista. A paradoxal, gente, geralmente ela é classificada como transbordamento, tá? Há uma hiperdistensão vesical desse paciente. Geralmente ela é secundária à obstrução prostática, então ela é muito comum em sexo masculino. A total ou funcional, ela é decorrente de lesão esfincteriana, em consequência de cirurgias para hiperplasia prostática benigna e principalmente para câncer de próstata. Então, essas duas últimas é mais comum no sexo masculino. Então, qual que é o tratamento e cuidado nosso, né, de enfermagem dentro disso tudo? Dirigido à causa básica, nós temos que saber, primeiramente, o que cometeu esse problema nesse idoso, né? Pode ser por causa do medicamentoso, temos que estar atento, ajudar esse paciente, a orientar ele a evitar a ingestão de grandes quantidades de líquido, como não houver disponibilidade de banheiros acessíveis. Então, isso é um tratamento de enfermagem. É um paciente que saiu da instituição lá que você trabalha para fazer um exame, por exemplo. Orientar ele a não tomar esse líquido antes de sair dessa instituição, porque pode ser que antes de chegar na clínica, por exemplo, no hospital, esse paciente vai realizar, né, essa liberação de esfíncter involuntária. Porém, se é um paciente fraudário, né, já em uso de fralda, pode ser que esse paciente não precise dessa orientação. Evitar alimentos como cafeína e bebida alcoólica, né, evitar dar a esse paciente esse tipo de alimentação, isso ajuda bastante. Tratar adequadamente quadro de constipação intestinal crônica, né, introduzir nesse paciente uma alimentação de hábitos mais saudáveis, rica em fibra, né, para poder facilitar que esse intestino não tenha problema intestinal, né, e não tenha problema de constipação. Facilitar o acesso e o uso do banheiro ou de coletes à beira de leito, por exemplo, né, marreco, se ele não use fralda, ou um quarto, né, um leito com acesso fácil para ele estar indo ao banheiro, não ter que fazer na cama. Fazer exercício de musculatura pélvica e treinamento vesical, isso é muito importante. A fisioterapia pélvica ajuda demais, tá? O Pilates, por exemplo, ele ajuda a fortalecer a musculatura pélvica, então isso é muito importante. Realizar treinamento do ato e micção programada,
tá? Então, tentar trabalhar com esse idoso, ver se ele consegue psicologicamente controlar essa micção, tentar, olha, será que você vai fazer xixi? Às vezes você trabalhar, é muito difícil isso, mas orientar bem ele que o xixi pode sair toda hora, ver se ele consegue perceber quantas vezes xixi está saindo, né? Qual a programação dessa urina, para ele poder, talvez, até controlar isso e diminuir esses momentos, né, desconfortáveis que acontecem. Na incontinência fecal, a incontinência anal é a incapacidade em graus variados de reter a matéria fecal e de evacuá-la de forma voluntária. Então, acontece da mesma forma da urina. Porém, se o paciente já tem, né, um quadro de constipação intestinal, né, não tem um hábito saudável, né, de alimentação rica em fibras e muita água, esse paciente ele pode sim ter esse problema de incontinência fecal. Ele pode passar até mais de 10 dias sem evacuar. Então, geralmente é um paciente que tem que ir para o hospital para fazer uma lavagem intestinal, né? Porque senão pode vir outros problemas aí, se não tratar essa incontinência anal. Ele perde, né, a forma voluntária de se evacuar, assim como a perda de se urinar. A prevalência disso é maior em pessoas acima de 65 anos. Então, a continência anal ela depende da musculatura esfinteriana anal e dos músculos do soalho pélvico. Por isso é importante uma atividade física, né? Principalmente um pilates na população idosa. Então, pode gerar incontinências, condições ou patologias, também pode alterar qualquer um desses mecanismos, tais como diarreia, diabetes, doenças autoimunes, síndrome do colo irritável. Isso, gente, a síndrome do colo irritável é muito comum, diverticulite, diverticulose em idosos. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Então, não podemos negligenciar a incontinência fecal, somente tratar os sintomas e fazer uma lavagem, né? Introduzir alimentação saudável. Nós temos que procurar a causa dessa infecção, dessa incontinência fecal. Caminhar esse paciente a um proctologista, fazer, né, uma colonoscopia para poder ver realmente o que está acontecendo, é uma síndrome do colo irritável, é uma diverticulite, né, que são as doenças inflamatórias intestinais, isso tudo pode ocorrer a constipação, né, e esse paciente tem essa incontinência fecal. Então, qual é o tratamento nosso de enfermagem dentro da incontinência fecal? Aliviar os sintomas, é o que eu falei, é o tratamento clínico, talvez introduzir uma alimentação, talvez introduzir um laxante mesmo, via oral, comprimido, né, nesse paciente. Orientar esse paciente a uma orientação, assim, boa, dietética, né, para ele evitar refeições gordurosas, rica em gordura, excessivamente rica ou excessivamente rica em fibras, porque nem sempre uma alimentação rica em fibra vai ser a solução também de tratar essa incontinência fecal, porque se ingerir muita fibra e não tomar muita água, esse paciente também vai ter uma constipação intestinal. A nossa orientação também seria dentro do farmacológico, o uso de antiperistálticos, né? São os medicamentos sulfitais, para aliviar os gases, ajudar o movimento intestinal ali do peristaltismo. A fisioterapia anal, ela vai aumentar a sensibilidade do reto ao conteúdo fecal e vai melhorar a força de contração desses cintos anais. Geralmente o Pilates, né, ajuda muito a controlar isso também. E geralmente, pessoal, infelizmente, tem tratamento que pode ser cirúrgico. Tem casos que o paciente tem uma obstrução intestinal, pode ser por várias, não sabe a causa, existem várias síndromes que isso pode acontecer, essa constipação fecal, né? E aí, o que acontece? Vai ter que ir para o bloco cirúrgico, né, para poder abrir o abdômen, para ver o que realmente está acontecendo essa incontinência fecal desse paciente. E aí, a osteoporose. A osteoporose, né, ela afeta indivíduos de maior idade, principalmente mulheres na pós-menopausa, acima dos 60 anos, ali pode acometer muito essas mulheres. Então, vai resultar da porosidade ou adelgaçamento dos ossos, que os torna frágeis.
Então, é comum em pessoas idosas, perdas de massa óssea, e em pessoas do sexo feminino, que têm condições hormonais. Inclusive, as causas disso podem ser por atrofia por imobilização, deficiências dietéticas do cálcio. Na síndrome de Cushing, essa síndrome de Cushing, ela é ocasionada por uma elevação, né, do hormônio cortisol no sangue, que é o nosso hormônio do estresse. Então, esse hormônio, as glândulas suprarrenais que são responsáveis por controlar esse hormônio. Então, por excesso de corticoides, então por isso que eu falo que o uso das medicações em dose, ela tem que ser muito bem avaliada e acompanhada, porque o uso excessivo de corticoides, né, principalmente nos pacientes que geralmente esses corticoides são utilizados em pacientes que tratam as artrites reumatoides. Por quê? O que acontece? Porque esse hormônio, ele pode ser também esse cortisol, ele pode ser também produzido excessivamente, né, no organismo. Então, isso também pode ser fisiológico. Então, tem que ser avaliado as glândulas também suprarrenais desse paciente. Que pode acontecer que pode ser por causa de um tumor dessas glândulas. Então, isso tudo vai alterar o nosso cortisol. Então, isso é a síndrome de Cushing. É muito comum dar em pacientes obesos, diabéticos, né? Esses pacientes têm maior risco de ter essa síndrome. Então, o uso prolongado de cortisona de vida sedentária também vai entrar, porque é obesidade e diabetes. Então, vai predispor um aumento do risco de fratura à osteoporose, exatamente por isso. Então, é muito comum o paciente sofrer quedas ou até mesmo segurar o paciente quando tem a osteoporose. Aí, o que vai acontecer? Pode vir da fratura só de você segurar esse paciente, tá? É muito comum, o idoso é muito frágil. Quais são os fatores de risco da osteoporose, né? É a fratura anterior por trauma mínimo, sexo feminino, baixa massa óssea, raça branca, idade avançada, história familiar, que pode, né? Se minha mãe teve, se eu não tratar, eu posso adquirir isso ao longo da minha vida. A menopausa precoce, o uso de corticoides, menarca tardia, baixo índice de massa corporal, que é o IMC, baixa ingestão de cálcio, alta ingestão de sódio, pouca exposição ao sol. A vitamina D, ela está ricamente relacionada com a osteoporose. Então, geralmente, as pessoas acima de 65 anos já introduzem 60 anos, já introduzem pós-menopausa o uso de vitamina D, se essa pessoa não tem, né, o hábito de tomar no sol, nas horas certas, porque isso aqui pode evoluir para uma osteoporose. O sedentarismo, pessoal, né, o tabagismo, o alcoolismo e vários outros fatores de risco que podem vir aí. Então, qual que é o diagnóstico dessa doença? Geralmente é clínico, né, através dos exames laboratoriais, da história clínica do paciente, né, história de queda, história de vários outros de estresse, então o médico já vai pedir exames para poder monitorar esse hormônio cortisol, e também densitometria óssea, que é uma tomografia que faz nos ossos para calcular, né, os valores da parte óssea, né? Que ele vai calcular ali a parte óssea para ver se tem alteração nos exames para poder entrar com um determinado tipo de exame, de medicamento. Então, qual o nosso tratamento de enfermagem e cuidado que a gente tem que ter com esse paciente, né? Movimentar delicadamente o paciente, evitando movimentos bruscos, não pegar esse paciente de qualquer jeito, saber como você vai segurar esse paciente é extremamente importante. Isso é parte, sim, fundamental que a enfermagem tem que ter cuidado, porque nós é que somos os mais promissores de estar ali com a mão nesse paciente. Realizar a terapia hormonal, né, de estrógeno ou progesterona, principalmente pós-menopausa, em caso de alto risco para osteoporose. Então, isso tudo vai ser avaliado clinicamente pelo médico, vai pedir a densitometria óssea, então, para poder entrar com a parte hormonal. Alimentação adequada, rica em cálcio, né? Pode ser incluído na alimentação sardinha, laticínios, folhas verdes escuras. Vitamina D, né? Através dos próprios alimentos, não precisa ser medicamentosa. Cereais, gema de ovo, fígado, peixe e várias outras. Vamos ter um acompanhamento nutricional para poder ver
quais os tipos de alimentos que podem ser ingeridos. Então, qual que é o nosso tratamento e cuidado de enfermagem? Né? Orientar esse paciente quanto ao uso de calçados antiderrapantes, fazer exercícios físicos cuidadosos, prevenção de fraturas, né? De quedas desse paciente, exercícios aeróbicos e até mesmo uma caminhada. Em cuidar dos medicamentos, nós vamos usar, né, ter cuidado em uso dos bisfosfonatos, que são os alendronatos, ridodronato, ibandronato, isso tudo ajuda na calcificação óssea. Calcitomina, que é a miacalcina, a teriparatide, que é o fórteo, e as estaminas. São medicações indicadas por médicos, prescritas por médicos, e nisso a gente tem que preocupar em estar administrando esses medicamentos para evitar, né, complicações nessa patologia da osteoporose. E aí nós vamos entrar nas fraturas, né? As fraturas, elas, entre pessoas idosas, constituem um dos principais problemas clínicos de saúde pública, devido à sua alta incidência, às consequentes complicações para a saúde e aos altos custos assistenciais. Então, o que é uma fratura, pessoal? Ela ocorre quando a ruptura da continuidade de um osso. Pode ser uma fratura exposta, né? Que o osso sai entre a pele, pode ser uma fratura fechada. Então, esse paciente, ele pode vir, né, ocasionar essa fratura, fratura de fêmur, fratura de bacia, fratura de membro inferior, membros superiores. Então, é um alto índice de problema de saúde pública, porque é uma das principais ocorrências que são de internação dessa população idosa nos hospitais, tá? Por quê? Devido à queda, que eu falei lá no início da aula. Então, a queda, ela pode vir como consequência às fraturas. Então, quais que são as manifestações clínicas desse paciente que sofreu uma fratura? Dor no local, incapacidade funcional da parte fraturada, pode ocasionar talvez só um edema, hematoma local, deformidade, encurtamento da extremidade. Então, quais são os sinais e sintomas de fratura? Dor, hematoma, encurtamento, né, deformidade do membro, aquele edema, aquele inchaço no local, principalmente o fêmur. Eu falo que fratura de fêmur é muito fácil de ser diagnosticada por nós. Geralmente, quando é fratura, principalmente colo de fêmur, o paciente fica com o pé totalmente virado. Eu falo que é o pé de palhaço, né? O pé tá assim, ele vai fazer isso aqui. Então, o pé de palhaço é uma característica típica de uma fratura de fêmur idoso. Então, o idoso caiu, está com um edema de membro inferior, ou está com esse pé totalmente lateralizado, está com muita dor, vamos ficar atentos que esse paciente pode estar com uma fratura. Então, os sinais e sintomas vão variar com o tipo de fratura e como ocorreu essa fratura, né? O que aconteceu, a localização dessa fratura. Então, pode ser que um local tenha só edema, pode ser que aquele membro tenha só hematoma e muita dor, pode ser que esse membro pode estar só rotado, deformado ali, encurtado. Fratura de fêmur é muito comum encurtar uma perna da outra. A perna que fraturou, ela vai ficar mais curta do que o membro correspondente. Então, isso vai depender muito do tipo de fratura. Qual que é o diagnóstico, né? Um antecedente traumático. Prevenir é o melhor remédio, tá? Então, é aquilo que eu falei no início, manter, não utilizar pisos escorregadios, evitar tapetes soltos, usar corrimões, né? Implantar corrimões, se tiver escadas principalmente, fios elétricos soltos pela casa, pela instituição que vocês vão trabalhar, por exemplo. Então, temos que estar atentos para poder prevenir o pior. Tá? Então, a gente vai também ter o diagnóstico dessa fratura através dos sinais físicos principais e pelo exame radiológico. Às vezes, é uma situação muito duvidosa. Tem que ser encaminhado para um hospital para poder fazer um raio-x, para poder ver realmente se houve uma fratura, se foi só uma luxação. Então, a fratura, ela não é difícil de ser diagnosticada, uma suspeita de fratura principalmente. Então, o tratamento e cuidado de enfermagem, né, é a imobilização da articulação ainda no local da ocorrência. Então, esse paciente sofreu uma queda de própria altura, tá? Com uma dor no membro inferior esquerdo, não levantem esse idoso. Deixe ele no local. Se você tiver uma ambulância lá para poder você transportar, se tiver material de mobilização daquele membro, tem todos os cuidados para a mobilização desse membro. Geralmente, eu indico nas instituições
de longa permanência para não fazer esse tipo de tratamento. Esperar uma ambulância adequada, né, o corpo de bombeiro ou SAMU chegar para poder fazer essa imobilização. Então, muitas das vezes é o que acontece. Está na sua casa, um idoso, um parente, um avô que caiu, um tio idoso, segure ele, deixe ele naquele local, acione o serviço de urgência, faça o que aconteceu para vocês poderem esperar a ambulância chegar, porque às vezes no movimentar esse paciente, como já é muito frágil, talvez já tenha até uma osteoporose, pode ser que você não ajudar, você vai complicar mais essa fratura. Então, evitar ao máximo a imobilização da extremidade afetada. Redução aberta ou fechada, alinhamento do osso, isso é só para quem é especialista. O pessoal do atendimento pré-hospitalar, nós pré-hospitalar, vocês vão ver muito isso nas aulas de urgência e emergência no terceiro módulo. Tomara que seja eu que dê essa aula para vocês, né? Então, assim, eu acho que a redução dessa fratura ela tem que ser feita, tem vários estudos que mostram que ela tem que ser feita, principalmente o PHTLS, que é um dos maiores protocolos mundiais de atendimento para hospitalar. Então, vocês vão ver isso no terceiro módulo na aula de urgência e emergência. Analgésica e anestesia é uma das coisas que você mais geralmente pode fazer no local, se você tiver uma dipirona e esse paciente já puder, né, fazer o uso, tiver condições de engolir sem engasgar esse comprimido, você já pode dar um remédio para a dor no local até a ambulância chegar, que aquilo ali já vai fazendo efeito, já vai aliviando um pouco a dor do paciente. Imobilização do membro afetado com aplicação de gesso. Isso vai depender, é um edema, hematoma, pode talvez até fazer uma aplicação, isso aqui geralmente vai ser utilizado no hospital. No local, pode colocar gelo para aliviar a dor, porque o gelo tem ação anti-inflamatória, tá? Então, vocês vão ver como tratar fraturas na urgência e emergência. E aí, por hoje é só. As outras síndromes geriátricas nós vamos ver na próxima aula. Aqui tem algumas perguntinhas básicas que vocês vão responder pelo Google Forms, que eu vou enviar. Já joguei elas aqui para vocês já ir pensando aí, né, na resposta. E aí vocês vão me enviar da forma como vocês já estão fazendo, tá? E aí na próxima aula a gente vai finalizar essa parte das síndromes geriátricas. Então por hoje é só, fiquem todos com Deus e até semana que vem.